Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. 1 Reis. Nós continuamos ainda no desafio de continuar aprendendo sobre vida profética. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7 ao 16, diz assim: Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Repita comigo: fique por lá. Ou demora-te lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor o teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ore comigo, por favor. Pai, obrigado. E esse é um tempo com a tua palavra de maneira clara, nesse tempo de partilha, que também entendemos ser de aprendizado. Que o Senhor tenha liberdade, através do teu Espírito Santo, de nos atingir aqui, através da tua palavra revelada. Tua palavra rema venha sobre nós. Palavra reveladora, clara sobre o nosso coração. E que não haja nada e ninguém neste lugar, Pai, capaz de roubar, Senhor, a tua palavra como semente sobre as nossas vidas, neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Por isso declaramos aqui esta noite, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tem liberdade para intervir em nosso favor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos vivenciando tempos que nos pedem atitude profética. Afinal, vivemos e convivemos num mundo escuro e hostil. Somos levantados por Deus a profetizar as circunstâncias, tempos e pessoas que Deus coloca no nosso entorno, em nossa vida. Deus, Ele tem falado conosco que a vida profética, ela é para já, agora. E para isso precisamos estar abertos ao crescimento, à maturidade. Essa maturidade, ela poderá nos levar também a momentos limites da nossa vida. Tal qual nós profetizarmos que pessoas serão ou terão a sua vida mudada em relação aos seus problemas, mas em relação a mim mesmo, Deus se quer mexer nele. O desafio desta vida profética, no final, ou enquanto caminhamos, é aprendermos a confiar em Deus em qualquer circunstância. Amém até aqui? Amém. Falando de um próximo nível, o versículo que nós lemos, e aqui nós estamos falando, para nós nos situarmos, no tempo de Elias, momento de seca. Elias, um profeta do país do norte, chamado Israel, é chamado como profeta de Deus, para ser alguém que faça diferença num tempo crítico, extremamente denso de trevas, aonde Deus está sendo esquecido intensamente. Porém, é nesse período em que Deus começa a preparar Elias para um momento único na vida de Israel, entre Deus, seu povo e esse profeta. Esse é um tempo que nós temos entendido como um tempo de preparo.
um tempo de teste, ou se você quiser chamar aqui esta noite, como nós aprendemos no Novo Testamento, um tempo em que Deus tem provado a vida de Elias. Versículo 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Bom, a situação de Elias, ela parece ter o seu primeiro teste. E esse teste leva a desafios maiores, já além do que ele já está vivendo. Eu digo isso porque se Elias ele está vivenciando um momento de total dependência em suas necessidades mais básicas, ou seja, a água que ele toma do rio, o alimento que ele está comendo, porque os corvos daquele tempo, ou o nosso atual aqui, urubu, está trazendo. É assim que ele está sobrevivendo. Mas a questão agora, daqui para frente, parece piorar um pouquinho. Porque Deus fala para ele: sai de Querite, assim que o riacho seca, e vai para Sarepta. O rio seca-se. Não se ouve mais falar de corvos. E a palavra de Deus diz para ele: sai daqui e vai para lá. Ao que tudo indica, algo em torno de 150 quilômetros. Imagine isso, ou essa viagem sendo feita a pé. Sem água, sem comida e sem ninguém para ajudar. Ou seja, parece que aquilo que é um pouquinho difícil, parece piorar um pouquinho mais. Mas isso significa para Elias total dependência. O que a gente começa a aprender com isso? Eu pergunto então, o que a gente deve fazer quando os nossos riachos se secam? O que a gente faz quando os canais da nossa subsistência se fecham? Situações em que parece que tudo pode piorar um pouco mais. Mas veja, aquilo que eu chamo de algo que pode piorar, também pode ser um teste de Deus para a minha vida. E esta é uma das formas da qual Deus escolhe para mexer profundamente em nossa vida. Aliás, é incrível como Deus, através de suas estratégias, consegue e deseja mexer em áreas completamente profundas e talvez nunca vistas por nós mesmos. Observe que nós caminhamos bem, nós nos viramos bem, nós até nos adaptamos quando estamos vivendo em tempos de desafios, em tempos de crise, desde que as nossas necessidades mais básicas não sejam afetadas. Se eu tenho que comer, se eu tenho que beber, se eu tenho que vestir, se eu tenho onde morar, se essas coisas não forem mexidas na minha vida, parece que eu consigo lidar com a vida ainda. Está aqui ainda? A gente de alguma forma se adapta de tal maneira que a gente até pode estabelecer uma espécie de comodismo. Porém, quando perdemos o controle da nossa subsistência, parece que a gente é apresentado ao outro lado de nós mesmos. Até porque nós somos pessoas muito apegadas aos nossos meios que nos sustentam. Eu estou querendo dizer que quando os nossos canais se fecham, ou seja, quando há escassez externa, escuta, quando aqui fora tem muito pouco ou quase nada, há algumas coisas que começam a aparecer dentro de nós. Escassez do lado de fora podem revelar conteúdos aqui dentro. Mas é assim que por vezes Deus consegue nos levar. Se não uma compreensão, a um incômodo. Para a gente poder lidar com estas coisas que estão aqui dentro. Da qual a gente não tem coragem de jeito nenhum de mexer. Ausências aqui fora podem revelar algumas coisas aqui dentro. Aliás, algumas coisas que nós talvez nem saibamos que existam. Ou não queremos lidar com elas. Está aqui ainda? Eu já contei isso a vocês, mas eu me lembro que a primeira vez
em que eu desejei fechar as portas desta igreja foi no momento em que a igreja, sei lá por qual razão, resolveu não dizimar e não ofertar mais. E eu comecei a passar por muitas dificuldades. E eu não sei se você sabe, mas algumas vezes eu estava muito bem instalado, pagando e tentando pagar, né? Era uma tentativa de pagar o aluguel. E quando eu estava tentando me ajustar ao lugar que eu morava, não passava muito tempo, vinha o pastor Arnoldo, que é o tesoureiro da igreja, e dizia assim: pastor, está complicado. E eu falei: o que resta? Você vai ter que mudar de casa para pagar um lugar menor. Eu mal fazia 1 ano na casa e lá estava eu tendo que mudar novamente para um outro local. Num tempo em que a minha filha, Vitória, na época com 1 aninho de idade, pedindo algumas coisas, a gente sem condições de dar. E eu acreditava piamente que não era possível que Deus estivesse por trás disso. Para mim, toda a culpa era da igreja. Portanto, eu chorava e eu buscava a Deus e falava assim: Deus, não é possível que o Senhor esteja por trás disso. Isso não vem do Senhor. Portanto, entendendo que não é do Senhor, já que essa igreja ela não tem a condição de me sustentar, eu estou fechando as portas e estou voltando para São Paulo. É para lá que eu quero retomar a minha vida. E algumas vezes passou na minha cabeça: talvez eu nem devesse ter saído de lá. Isso estava muito claro para mim, pelo menos na minha cabeça, racionalmente falando. Passaram algum tempo, muito choro, muita fala, alguns irmãos sendo usados por Deus para falar comigo. Foi nesse período que eu conheci o encontro com Deus. Depois de uma palavra estabelecida pelo meu cunhado, dizendo assim: olha, quem te sustenta, Edu? Eu falei: Deus. Eu falei: quem você tem chamado, Edu? Eu falei: tenho. Mas não mais nessa igreja. Eu falei: você não está entendendo a pergunta. Você tem chamado, Edu? Eu falei: tenho, mas não mais aqui. E aí foi quando ele falou para mim assim: olha aqui, Edu, quem é a fonte? Eu falei: Deus. Eu falei: então a igreja é só um canal. Se o canal fecha, a fonte continua jorrando. E eu, amém, irmãos? Mas eu queria voar no pescoço dele. Foi quando eu fui para o encontro com Deus, sentado no fundinho, numa parede assim, resistente ao extremo, na última ministração. Lutando contra Deus, literalmente. Deus querendo entrar, eu falei: não, o senhor não vai entrar, porque eu estou decidido. Quero fechar as portas desse lugar. Eu estou completamente arrependido de estar aqui. Foi quando Deus falou comigo o seguinte: Edu, você me ama? Eu falei: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu fiquei assim: como assim? Eu falei: você não me ama? Eu falei: eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu povo. Eu falei: não. Deus, você me ama? E eu fui arrebentado naquela parede, sentado ao fundo, na última ministração, literalmente, entre aspas, destruído por Deus. E o que eu não esperava aconteceu. Que Deus estava por trás de tudo aquilo. Para quê? Para sair e tirar algumas coisas da qual eu não imaginava que tinha. E tinha. A começar do fato de eu achar que era a igreja que me sustentava. E Deus falou assim: não é a igreja que te sustenta, não. Sou eu. Será que você ama mesmo a minha vida, Edu? Será que você me ama como seu Deus mesmo? A ponto de obedecer a minha voz e a minha palavra? E eu acreditava que amava a Deus de fato. Mas naquele dia Deus me mostrou que o problema não era a igreja.
Deus estava tratando a minha vida. Você está aqui ainda? É. Ausências aqui fora podem mostrar alguns conteúdos aqui dentro. Então eu vou falar com você aqui essa noite falando de profundo quanto. Até que ponto Deus quer ir comigo e com você? Nesse exemplo que eu acabei de te dar, o que eu estou querendo dizer para você é que Deus ele quer mexer dentro de nós o mais profundo que Ele puder. E isso significa que Deus, no bom sentido, Ele vai conspirar a seu favor. Deus ele vai levantar pessoas, oportunidades, circunstâncias, ou seja, Deus vai usar todos os meios para que a nossa vida, ela definitivamente saia dessa superfície que muitas vezes nós vivemos. É o que estava começando a acontecer com Elias. Eu entendo que 4 coisas Deus vai querer mexer dentro de nós, inevitavelmente. A primeira delas, escute, é o orgulho. Eu disse na semana passada, neste lugar, que o orgulho humano, ele não está pronto para ser levado a uma condição de humilde. A humilhação, escute, é o inimigo número 1 do nosso orgulho. O nosso orgulho, ele é pura resistência quando se trata de trilhar um caminho de humildade. Por isso que uma das formas de sermos tratados é ficar longe das luzes, é longe dos holofotes, é longe dos aplausos, é longe dos elogios, é longe muitas vezes das ajudas. Porque isso muitas vezes beneficia o nosso ego. Infla. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você já entendeu neste lugar que todos nós podemos ser profetas. Amém? É. Mas vamos aprender uma coisa clara sobre isso. Como profeta de Deus, na nossa vida, em nossa vida, não há lugar para dois reis. Não tem. Ou reina Deus, ou reina o meu ego. Os dois, não há a menor possibilidade. Portanto, o conselho de Deus para nós aqui esta noite é: enquanto nós estamos a caminho de Sarepta, enquanto estamos indo para esse tempo de profundidade de Deus na minha vida, em nossa vida, eu quero te dizer uma coisa: Deus precisa ser o mais importante da nossa vida. Isso se chama preeminência. Ele é primeiro. No trono do teu coração e do meu, como profeta de Deus, quem senta aí é Deus. Amém? Segunda coisa que Deus mexe é medo. A gente não tem muito medo quando está no controle das coisas. Sim ou não? Quando está tudo acontecendo, a gente se sente o homem e a mulher mais corajoso ou corajosa que tem, não é verdade? Se eu trabalho, se a comida está à mesa, se eu visto, se eu tenho o meu carro, se eu tenho a minha casa para morar, se eu tenho já uma poupancinha estabelecida, se as coisas estão caminhando, se as coisas estão correndo, se tudo está fluindo, vou ter medo de quê? Mas quando os canais começam a fechar, quando o rio começa a secar, quando a gente começa a lidar com a falta, continuamos tão seguros? Será que não bate um medo de não ter? Será que não bate em nós um medo de não poder? Será que não bate em nós um medo de não ser? E o que falar do medo de
de se abrir para Deus como Deus espera que a gente se abra. Uma das coisas mais chocantes com a qual eu tenho lidado nesses últimos tempos são filhos de Deus, a qual Deus, na verdade, ele levanta, Ele salva, Ele cuida, Ele trata. Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai moldando, Ele vai levantando essa vida. E muitas vezes ele está lá em Querite, está passando por dificuldades, e Deus está lá moldando a vida dele. E quando Deus está esperando que ele atenda a voz do Senhor, sabe o que ele diz? Não, por favor, não dá não. Sabe, eu tenho que me preparar melhor. Não dá para assumir nada não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, olha, eu tenho que me preparar, não dá, é muita coisa para mim. Muitos filhos de Deus se escondendo da voz de Deus, do chamado de Deus, por conta do medo. Deixa-me te dizer uma coisa esta noite. Não há mais tempo para medo, meu querido. Essa vidinha que você acha que você tem um controle, que está tudo funcionando, está tudo acontecendo, graças a Deus está aqui, a bênção do Senhor está aqui, ai que coisa boa, está tudo fluindo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O Senhor está falando para você aqui hoje, que talvez Ele te mande para Sarepta. É tempo de deixar de se esconder e se dispor a ser usado. Você está aqui ainda? Terceira coisa que Deus move e mexe dentro de mim, de você, de nós, é o ressentimento. Você sabe que ressentimento, o melhor caminho para ele aparecer na nossa vida chama-se ira. A ira é o caminho para que o ressentimento ele apareça. É a forma de nós manifestarmos os nossos ressentimentos. E cá para nós, né? Nós somos seres que ressentimos muito fácil. A gente fica ressentido por conta daquele direito ao salário que não veio. A gente fica ressentido por conta daquele direito ao tratamento que nós deveríamos ter e não tivemos. A gente fica ressentido daquele direito ao conforto que me era pertinente e não me deram. Perdemos. Quanto de ressentimento a gente vai acumulando enquanto a gente vai caminhando com Deus? Lembre-se, o profeta Elias deveria estar no palácio, lá no lugar dele. Mas Deus falou para ele assim, não, Querite e depois Sarepta. Do que você ressente hoje? Daquilo que você deveria ter? Daquilo que deveriam ter feito a você? Daquilo que deveriam ter dado a você e isso não aconteceu? Quanto de ressentimento você acumula? Quão facilmente você se ira e esse ressentimento vem para fora? Aliás, a gente aprende uma coisa em relação aos ressentimentos. Olha aqui que eu vou dizer para você. Toda vez que o ressentimento ele é manifestado através da ira, uma coisa fica muito clara. Perdão. Perdão é algo que precisa alcançar a nossa vida. Se você entende a vontade de Deus, você vai saber que Sarepta é um lugar de profundo tratamento. Amém? Quarta coisa que Deus mexe conosco, enquanto a gente está no desafio de ser moldado por Ele, são os hábitos. Sabe aquelas atitudes que a gente vai adquirindo com o decorrer do tempo? E que ela começa muito bem sintonizada com Deus, mas o tempo passa e parece que vai se distorcendo com o tempo.
Sabe aquele hábito que você tem hoje, que você não ora, que você não intercede, não lê a Bíblia, você não tem mais o hábito do legítimo louvor? Na verdade é o hábito do auto-engano, o hábito de não enxergar espiritualmente, de você não perceber Deus como Ele é, o hábito de lidar com Deus de forma religiosa, sem fé. São hábitos que a gente vai adquirindo com o tempo, e é por que nós estamos desse jeito? Por qual razão? Talvez uma melhor pergunta seria o seguinte: o que é que tem estimulado você, eu, a termos esse tipo de hábito corrompido? Em que a gente só se engana. Faço de conta que leio a Bíblia, faço de conta que ora, faço de conta que intercedo, faço de conta que aprendo e leio a Bíblia, eu creio. E a gente vai fazendo disso um hábito diário. O que tem estimulado a tua motivação a continuar com as mesmas posturas? O que tem estimulado você? É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, já que são hábitos como que coisas plantadas, isso precisa ser desarraigado, arrancado pela raiz. Portanto, em tudo isso eu quero dizer algo aqui. Deus, Ele está iniciando um processo de completa renovação em nossa vida. Por isso que a gente está indo para Sarepta. Então escuta. Tira essa frase da tua boca e da tua cabeça. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas pioram. Não. Tem a ver com Sarepta. Tem a ver com essas coisas que Deus quer mexer bem lá no fundo. Você está aqui ainda? Versículo 8 diz assim, olha. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Você pode repetir comigo? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Escuta o que eu vou dizer. Elias, ele precisava confiar em Deus e na real condição de um Deus presente. Deus não estava escondido, fato. Deus estava completamente atento à situação de Elias, servo dele. Mas para a gente entender isso aqui melhor, as escrituras dizem que foram pelo menos 3 anos e meio de seca. Não foi pouco tempo, meu querido. O cenário, ele era desesperador e de morte. Porém, Elias, ele conseguiu crer, ouvir e obedecer a Deus no meio desse caos. O que mais me fez ficar encantado enquanto eu estava estudando sobre esse trecho da palavra de Deus, é que Elias, ele era um profeta, amém? Tudo bem até aqui? Como profeta, ele era um portador, por vezes, de eventos futuros da vida das pessoas, da vida da nação. Um profeta que conseguia visualizar, vislumbrar questões futuras sobre pessoas e uma nação. Mas olha o que eu vou dizer para você. Você não vê na Bíblia, em nenhum momento, que Deus tenha revelado o futuro do próprio profeta Elias. Deus sempre falou com Elias em questões presentes. Aliás, Deus sempre falou com Elias da seguinte forma, olha, faça aqui, ó, isso. Quando Elias dava esse passo, que ele obedecia, só então depois, Deus falava o próximo passo para ele. O que isso nos ensina? Em tempos de intensa provação, de poucas respostas, eu sei que é unânime, acredito,
de nós como seres humanos, falhos, por vezes, olharmos para Deus e ter a nossa fé abalada. A gente tem sempre aquelas perguntas, né? Será que Deus me abandonou? Será que Deus nos deixou? Será que Deus está me evitando? Será que Deus está se esquivando de mim? Será que eu pequei? Será que os céus se fecharam sobre mim? A gente vai pensando nesse tipo de coisa, porque Deus não fala, parece que Deus não se revela, o meu futuro não é mostrado, ninguém fala nada, profeta nenhum se levanta a meu favor. E eu penso que talvez seja um dos nossos maiores testes enquanto estamos sendo provados. Então deixa eu te dizer algo claro aqui esta noite. Deus, Ele nunca abandonou e jamais abandona os seus filhos. Mesmo na pior das circunstâncias. O que você leu comigo aqui no versículo 8 é: então a palavra do Senhor veio a Elias. Sabe o que isso significa? Que Deus estava de olho nele. E aí eu te pergunto, você está pronto para estender as mãos, abrir a tua boca, declarar cura às pessoas e ainda não ser curado? Você está pronto? Você está pronto para orar pelas vidas, ordenar a bênção de Deus sobre os corações e a tua bênção ainda não chegar? Está pronto? Você está pronto para receber uma palavra de Deus sobre uma vida e dizer: olha, o Senhor vai prosperar a tua vida, o Senhor está dizendo que o seu caminho vai ser de grande prosperidade enquanto você está no aperto? Você está pronto para isso? Você está pronto para pregar uma palavra de bálsamo sobre as vidas quando você está desesperado por dentro? Por que é que Deus fala comigo sobre as vidas, sobre o futuro delas, e Deus não fala do meu futuro? Eu vou tentar responder isso para você. Significa que mesmo em tempo de provação, escute, se Deus não revela o teu futuro, é porque Ele quer lidar com você em tempo real e presente. Simples assim. Primeira coisa que eu preciso entender: Deus não está ausente. Nunca faltou comigo. Nunca faltou com você. Amém? Segundo, Deus sempre vem na hora dele. Não na minha. Deus não respondeu ainda? Não falou nada para você? Ah, mas eu preciso de uma resposta para amanhã, para depois, para não sei lá depois ainda, e sei lá depois ainda. Se Deus não responder, significa que você consegue passar com tudo aquilo que Ele já te deu hoje. Hoje está difícil mesmo, é normal. Se não há sinais de uma palavra profética para você do teu futuro, sabe o que me resta e o que te resta? Não desanime. Faça como Elias, viva um dia de cada vez, porém, na presença de Deus. Um dia de cada vez, na presença dEle. Você está aqui ainda? Às vezes eu tenho me perguntado a respeito de alguns filhos de Deus, que andam caçando e procurando um meio para que Deus fale do futuro deles de alguma maneira. Falo com conhecimento de causa. Preciso procurar alguém que ore por mim, para ver o que Deus vai falar sobre o meu futuro. Não, você não precisa disso.
Pare para pensar um pouquinho comigo, por gentileza. Quanto tempo você gasta chorando, reclamando, resmungando na presença de Deus, querendo que Deus fale do seu futuro, quando você está perdendo tempo de receber o poder da presença dele naquele momento? Você não sabe o seu futuro? Tudo bem. O que me resta? Olha para mim. Como diz a palavra de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busque ao Senhor e Ele irá falar com você. Meu Deus, o meu futuro, o que será? Não sabe? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, fala com Deus, porque Ele vai falar com você. E se Ele não falar do teu futuro, uma coisa eu lhe garanto: presente Ele vai estar. É tudo que eu e você precisamos. Está aqui ainda? Eu concluo com 3 questões importantes. Aprendendo com Deus, eu digo: Deus quer que sejamos esclarecidos. Queridos, no seu tempo de provação em que Deus está testando a tua vida, olha aqui para mim, preste muita atenção no que eu vou falar. Não se engane. Se você não sinalizar nenhuma abertura para Deus tratar a tua vida, escute o que eu vou te dizer: não espere mudanças em nada. Se após tudo que temos partilhado e falado aqui, se estamos falando de questões de orgulho, medo, hábitos, ressentimento, se você não se dispor a abrir para Deus, não espere nada mais do que você já está vivendo. Deus é um Deus de verdade. E não te chamou para andar enganado. É por isso que Deus, quando nos chama, vai nos conduzindo bem devagar. Mas a caminhada é de maturidade. Isso significa que eu vou ter que crescer com o tempo. Significa que Deus vai querer mexer em coisas mais profundas dentro de mim. Amém? Não reclame lá na frente. Se você em algum momento fala assim: parece que Deus não fez o que eu esperava, o que Deus queria, ou parece que passou o tempo, o chamado passou e as coisas passaram. Quanto de abertura você deu para Deus enquanto Ele está falando com você hoje, agora, nesse tempo? Aliás, o que você vai fazer com isso na hora que você sair daqui? Está aqui ainda? Segunda coisa. Deus sabe onde Elias está indo. Está aqui ainda? Igreja, você está aqui, amém? Amém. Deus sabe onde Elias está indo e Deus sabe onde você está indo. Eu pedi para você repetir uma palavra comigo enquanto nós líamos. Fique lá. Demora-te lá. Mantenha-te em Sarepta. Isso aqui pode causar um conflito muito grande na nossa vida. Porque os planos de Deus podem ir bem mais longe do que a gente espera. Amém? Você pode estar falando assim: nossa, daqui a algum tempo, assim, Senhor me abençoando, vai acontecer assim, assado, cozido e frito, mesmo nessa aprovação e tal. Eu sei que talvez, quem sabe, daqui 1 ano, 2 anos. E olha, quando Deus fala assim para você: fica lá em Sarepta. Pode ser mais tempo do que você imagina. Mas esse não é o problema ainda. O alerta para mim e para você, sabe o que é? É que se eu não tiver apegado à palavra de Deus, se eu não crer na palavra poderosa dada por Deus, tal como Elias recebia a palavra de Deus,
Por isso eu e você somos profetas. Vivemos pela palavra de Deus. Se eu não crer no que Deus está falando, escute, vamos quebrar o ciclo do qual Deus estabeleceu para a minha vida. Eu me lembro da vez em que Deus me abriu uma porta de emprego lá em São Paulo, com muita dificuldade. Não me pergunte como que eu passei nisso. Eu sei que passei pela graça de Deus, com muita oração, muito choro. Irmãs do ciclo de oração orando, minha mãe intercedendo, aquela loucura toda. Pelo amor de Deus, meu filho tem que trabalhar. Até que Deus abriu uma grande porta. Eu entrei no Banco Real. E eu entrei exatamente no momento em que o banco tinha um plano de carreira. Mas aí veio na minha cabeça a ideia de que, olha, tem aí uma multinacional, e eu, aquele movimento, não, então vamos mudar, né? Vamos mudar, quem sabe, que lá é melhor, salário é melhor, aquela coisa toda e tal. Até que eu ouvi uma irmãzinha hoje já no Senhor, Irmã Maria das Dores, a falar assim, Eduardo, fiquei sabendo que você quer mudar de emprego, é verdade? Eu falei, é verdade. Você já perguntou para o Senhor? Ela olhou para mim e falou assim, toma cuidado. A palavra dela entrou aqui, saiu por aqui. Pedi baixa da carteira do banco para poder entrar em outra empresa. Não entrei. E fiquei desempregado 3 anos. Olha aqui para mim. Olha para mim. Eu vou tentar melhorar essa informação para nós. De uma outra forma. A porta que Deus abre, eu não devo fechar. E a porta que Deus fecha, eu não devo abrir. Posso melhorar ainda? Se Deus já está com a mão dele, tira a sua. Ou você vai quebrar o ciclo da qual Deus quer tratar e mexer e abençoar a tua vida. Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, pastor, as coisas estão meio confusas e tal, mas, meu querido, você está no centro da vontade de Deus, você sabe que aonde você está é o momento que Deus tem, você está tranquilo quanto a isso, as coisas estão meio confusas no seu entorno, então tá bom, você está na presença de Deus, está tranquilo? Sim, então, meu querido, descansa, porque Deus sabe para onde você está indo. Você não sabe direito, mas Ele sabe. Eu resumo dizendo para você o seguinte, profetas de Deus andam pela voz de Deus, não pela própria voz. Está aqui ainda? Faz parte do aprendizado e do crescimento. Ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Amém? Amém mesmo? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, eu não acabei ainda. Por último, por favor, não se perca com ninguém aqui nesse momento. Feche os teus olhos. Eu te peço essa gentileza. Eu concluo com a terceira questão importante para nós. Eu quero que você ouça do teu lugar. Em tempos de dificuldades, em tempos de desânimo, escute, é a palavra de Deus que nos sustenta. Por isso que em relação à palavra de Deus eu preciso lê-la, eu preciso ouvi-la, eu preciso crer nela, eu preciso confiar nela, eu preciso me apegar a ela, eu preciso falar a palavra de Deus, porque é ela que me sustenta em tempos em que o rio seca.
Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Eu quero que você ouça mais um texto da palavra de Deus, que é para você aqui esta noite. É para mim. É para nós. Deus assim nos fala: com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu. Vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que então, ó Jacó, você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: ah, o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, nunca se cansa e nem perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Sobem, voando como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não perdem as forças. Você pode estar em Sarepta aqui hoje. Você pode estar num lugar e num momento em que os canais fecharam. Mas esse é o tempo em que o Senhor está dizendo para a sua igreja, um grupo de profetas deste tempo: confie em minha palavra. Anda por aquilo que eu estou dizendo a vocês. Quando tudo no meu entorno está confuso e estranho, eu fico com a palavra de Deus. Sarepta vai passar também. Mas até que esse momento venha, o meu sustento vem do Senhor. Nos apegamos a Ele. Você pode falar com Deus no seu lugar? Sobre o que você acabou de ouvir? Espírito de Elias esteja sobre nós. O Espírito de Elias esteja sobre nós como igreja do Senhor.